Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Sidney, eu trabalho no Centro Técnico da Porsche do Rio de Janeiro, Itanhangá, e o vídeo de hoje vai ser sobre pressão de pneus, ok? Bom pessoal, a gente está aqui nesse Porsche Macan Turbo 2014 e eu vou ensinar para vocês quais as possibilidades de ajustes que a gente tem de configuração do sensor de pressão de pneu. Lembrando que esse carro tem esse opcional de fábrica, nem todo Porsche vem com esse opcional, ok? Então vou ligar o carro aqui para a gente ver o que está acontecendo. De cara a gente pode observar esse alarme daqui presente no painel, significa que tem algum pneu descalibrado ou alguma falha de comunicação dos sensores de pressão de pneu com a unidade de controle, ok? Então agora o primeiro passo é a gente ir até o menu do sensor de pressão de pneu. Geralmente quando você liga o carro ele já vai automaticamente para esse menu veículo, então a gente vai rolando essa esferinha daqui com o meu polegar direito até chegar no menu de pressão de pneus, que é o que a gente quer. Então a partir de agora a gente já tem uma noção de qual roda pode ter o seu pneu descalibrado. Para a gente ter mais informações a respeito disso, a gente clica nesse menu daqui e a gente clica novamente nessa opção de informações de enchimento, ok? Nessa tela daqui a gente consegue ver a diferença de pressão do que o carro está configurado para receber de pressão e a que ele tem atualmente. Isso aqui vai ajudar bastante para a gente saber qual a pressão que a gente tem que calibrar cada roda, tá? Lembrando que essa configuração ela pode variar de acordo com o tipo de pneu e de acordo com a capacidade do carro. Então vamos lá. Se a gente voltar mais aqui uma opção, aqui a gente tem essa caixinha daqui que está ativada de carga total. Nesse caso daqui é um Macan blindado, então a gente deixou essa opção ativada porque a gente considera que o carro está rodando sempre cheio, uma vez que a blindagem ela tem um adicional de peso significativo, ok? Se eu tirar esse opcional daqui e voltar lá para o menu de informação de enchimento, vocês podem observar que a pressão que ele espera receber muda, ok? Nesse caso daqui ele está esperando receber uma pressão menor, ele está me avisando que existe uma sobrepressão em cada um dos pneus, é claro, com exceção da roda dianteira esquerda. E mais uma informação importante é sobre o tipo de pneu. Uma vez que a gente está nesse carro daqui, a gente tem a opção de colocar desde rodas aro 19 até aro 21. Qualquer opção diferente dessas configurações daqui, a Porsche não permite para esse carro. Como a gente mora no Brasil e é um país, de uma forma geral, quente, a gente sempre coloca as opções verão. Nesse caso aqui, como é um Macan Turbo, ele tem rodas aro 21 e, mais uma vez, ele está aqui como opcional verão. As opções All Season e Inverno são tipos de pneus que são vendidos em países que fazem um frio mais rigoroso do que aqui no Brasil, ok? E lembrando também que qualquer alteração que a gente fizer aqui nessa tela vai fazer com que o sensor perca a comunicação com a unidade de controle e aí a gente só vai conseguir fazer com que eles voltem ali a pressão atual de cada um dos pneus, uma vez que o carro visitar o concessionário e a gente tem que rodar uma calibração aqui com o nosso computador diagnóstico. Bom pessoal, então essa roda aqui é que está descalibrada, a gente consegue facilmente colocar a pressão correta. Mas como que a gente vai saber qual é a pressão correta? Porque lembrando que a pressão que está dentro aqui do pneu varia de acordo com a temperatura e conforme a gente anda com o carro, a temperatura dentro do pneu sobe, tá? Então não necessariamente a pressão que está aqui dentro é a pressão correta, tá? A recomendação é sempre que você você calibrar o pneu com ele a 20 graus Celsius. Mas como a gente sabe que isso nem sempre é possível, a gente consegue usar justamente o sensor de pressão de pneu ao nosso favor. No caso lá do painel, ele estava marcando menos 10. Então a gente consegue colocar o calibrador aqui na válvula e ver qual é a pressão que está no final ali quando terminar a medição. E a gente volta ali lá no painel qual é a marcação lá. Se estiver marcando, por exemplo, menos 5, a gente pega a pressão que a gente acabou de colocar e adiciona mais 5 até que ele fique com a diferença de 0 ou mais 1, menos 1, que é mais ou menos a tolerância. Tá ok? E dessa forma aquele alarme deve sumir. Tá? Caso não suma, por exemplo, se a gente remover a roda muito longe do pneu, ele perde a comunicação com o carro e nesse caso, muito provavelmente, a gente só vai conseguir fazer com que ele leia de volta aquela medição com o nosso computador de diagnóstico. Aí você precisa visitar o concessionário, ok?